Noelle do Cobra Spell, seja muito bem-vinda aqui ao Rockcast. Muito obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. Bom, antes de mais nada, eu ouvi o disco algumas vezes, né? Até porque também eu gosto muito do heavy metal dos anos 80 e, assim, é um discão. É um disco que realmente, para quem não conhece a banda, passa fácil que foi lançado nos anos 80. Né? Então, Obrigada. parabéns aí, tá um disco muito bom mesmo, tá um disco muito bem produzido, as músicas são muito boas, né? Elas são muito bem trabalhadas, né? Então, assim, para a gente começar esse bate-papo aqui, fala um pouquinho da produção desse trabalho aqui, né? Pelo que a gente escuta, foi feito com tanto esmero, né? Nossa, foi realmente assim um grande desafio. Esse disco, acho que a gente passou cerca de um mês em estúdio. Eu entrei já no final das gravações, porque a minha participação nesse disco foi mais com solos e com letras, né? Porque muitas ideias já tinham vindo da Sônia, ela já tinha desenvolvido muita coisa. Antes mesmo de a gente já de eu entrar na banda, já tinha certas coisas, e outras coisas ela foi escrevendo. E aí, quando a gente sentou para conversar sobre o CD, ela falou: Ah, eu adoraria conversar sobre o álbum. Ela falou: Eu adoraria que você ajudasse aqui com ideias para letras. A gente podia sentar junto e começar a explorar alguns temas que eu tenho, né, em mente. E não só isso, mas eu quero ouvir os solos da Noelle na banda. Eu quero ter essa coisa das duas guitarristas tocando. É, E tem tudo a ver, né? Tudo a ver com os anos 80. Então, foi muito bom, assim, pra mim, porque foi meio que um throwback para as minhas raízes, em termos de, né, assim, musicalidade. Eu comecei a gostar mesmo da guitarra com heavy metal. Então, eu pude trazer um pouco, assim, desse meu lado mais old school de tocar. E então eu colaborei em algumas músicas com ela, fazendo solos. Então começava às vezes o solo com ela, depois vinha o meu solo, coloquei um pouco do auá, e a gente tem uns estilos assim bem diferenciados. Ela tá mais assim, eu sinto que a Sônia, ela tem uma coisa mais do neoclassic, sabe? Ela toca umas coisas mais europeias, assim, que eu amo também, super amo. E eu gosto muito daquela coisa mais rock and roll, sabe? Mais direto. Eu amo Kirk Hammett, eu amo Zakk Wylde, gosto de botar ali uma blues note. Então, juntou assim os nossos estilos e eu gosto muito quando as pessoas falam pra mim que elas conseguem identificar os solos, que elas conseguem diferenciar. Ah, isso aqui não é a Sônia, peraí. Eu acho isso muito legal. Então, quando a gente foi pro estúdio, eu já trouxe, né, assim, a minha guitarra, o uauá, a gente tocou. E, além disso, teve a parte dos backing vocals, que foi outra coisa que eu também ajudei, e foi uma das coisas que Sônia queria muito que esse álbum tivesse, assim, grandes backing vocals, assim, partes com aquele coral de pessoas gritando e cantando junta. Então, muita letra que a gente escreveu já foi com isso em mente, assim, de ter aquele grupão cantando. E aí eu me lembro que no estúdio eu gravei, acho que um dia e meio eu gravei os solos, e aí acho que foram uns 2 dias a mais ali. Já no final da gravação, já tava tudo gravado, já tinha as rhythm guitars, o baixo, o Chris já tinha gravado os vocais, tava tudo lindo. E eu falei, nossa, agora vai ser a cereja no bolo. Então veio gente pra ajudar, e a gente cantou, gritou. Nossa, foi muito massa, uma experiência muito legal. Então a gente fez toda essa parte do backing vocal e foi eu, Sônia e acho que mais umas 3, 4 pessoas rodando assim ao redor do microfone pra fazer aquele coralzão, sabe? Que você vê, por exemplo, em S-E-X, você vê no 666. Todas essas partes assim, a gente cantou junto e, nossa, foi uma sensação muito incrível fazer parte desse álbum. Eu achei muito bom, muito feliz. A equipe era muito boa. O Alex, que foi o produtor da gente, nos ajudou muito. E ele tem uma visão, assim, ele trabalha com a Sônia de um jeito, assim, muito harmonioso. Eles entendem muito bem os anos 80. Eles sabem muito bem como eles querem soar. Então, eu achei que isso foi essencial, assim, para a produção.
E por que exatamente os anos 80, né? Uma banda bem, digamos, presa, como vocês mesmas se definem, né, no Instagram. Por que os anos 80? Então, os anos 80 a gente traz, assim, como uma certa ah, como se fosse uma magia, algo que já não existe mais, aquele algo misterioso, um tempo que foi, que infelizmente a gente não consegue acessar, mas Cobra Spell meio que funciona como uma máquina do tempo pra gente, que a gente consegue entrar e ir para aquele tempo que, nossa, tudo é tão, sabe, novo naquela época. Tudo que a gente estava tocando naquela época era novo, né? Imagina, as pessoas usando leather, usando spikes e sendo super sexys, tocando guitarra e super solos e tudo muito extravagante, aquela coisa, né, do big show que a gente vê com Flash, bandas como exatamente, o shock metal, como a gente vê com Wasp, com Kiss, com Motley Crue e toda essa coisa bem extravagante do sim. metal. É muito Colorida inspirador, é também, né? muito legal, cara, é muito legal. Então, a gente vê, assim, como uma época que hoje em dia tem muita banda, assim, que ainda tem certas inspirações dos anos 80, mas a gente quer mesmo como que trazer de volta essa coisa, porque eu não vivi os anos Resgatar, né? 80 isso, resgatar. Eu não vivi os anos 80, eu nasci em 89. As meninas também não. Então, é uma coisa que a gente sente uma nostalgia de uma época que a gente nem viveu, saca? Aham. Porque é tão legal. Tem toda. Eu acho que pra quem viveu, talvez não tenha nem o nosso olhar, porque a gente já tem um olhar assim de algo que é o que sobrou, digamos assim, talvez a parte boa, né? E a ideia é essa, é resgatar. Mas o que é legal é que tem muita gente, assim, bem mais velha que a gente, que realmente viveu os anos 80, que era jovem nos anos 80, que fala assim: caraca, essa banda é como se eu tivesse, tipo, 18 anos de novo, tivesse Aham. descobrindo metal. E aí eu acho que é por isso, é essa vibe que a gente quer trazer, sabe? Essa coisa de fazer com que as pessoas que viveram tenham a oportunidade meio que reviver quando vem um show da gente, quando botam disco pra tocar. E aquelas pessoas que nunca viveram, que possam ter como se, sabe, como se esse gostinho dos anos 80. Uma novidade, mas uma novidade nostálgica, né? Pode crer. Pronto, é, por aí. E para vocês, né, que estão com a mão na massa, literalmente, quais são assim, as suas, pelo menos, as suas grandes referências, né, que você mais gosta dos anos 80 desse estilo de som? Olha, pra mim, foi o Iron Maiden, foi o Judas Priest, Metallica dos anos 80. Metallica é minha banda favorita, então sempre vai ter Qualquer alguma época. influência do Metallica, isso. Vai ter influência do Metallica. Adoro Zakk Wylde, adoro Tony Iommi. Então, tem, tem assim, eu tenho tantas influências naquela época que o que eu acho legal é que Sônia também tem, mas as delas são até um pouco diferentes, sabe? A gente, Né? tipo, bebe por fontes diferentes da mesma época, e aí quando junta tudo faz aquele caldeirão. Adoro Motorhead, adoro Girl School, sabe? Gosto de um rock, assim, heavy metal, tipo New Wave of British Heavy Metal, essa Sim, coisa mais. Adoro. Def E a Sônia, Leppard. ela ama mesmo glam, ela gosta bastante do glam metal. Então a gente junta, assim, e claro que tem as sobreposições, as coisas que a gente ama. Acho que Judas é uma banda que todo mundo na banda ama. Mas a gente sempre tem uns favoritinhos, sabe? É por aí. O 666, ele está sendo bastante, está tendo muitos bons reviews, está indo muito bem, né? Eu acho que a Napalm Records está satisfeita com esse debut que eles lançaram aí, não tá não? Sim, eles são muito felizes e, assim, é um prazer trabalhar com eles, porque eles são muito mente aberta, eles são muito gente boa, eles confiam muito na gente, eles acreditam muito no que é que a gente quer passar. E não apenas isso, mas eu acho que a Napalm, eles dão um carinho muito especial para mulheres no metal. Eu percebo isso que se você dá uma olhada no roster, tem bandas que tem mulheres cantando, bandas que tem mulheres tocando e fazer parte assim de um time que acredita no potencial das mulheres no rock e ver que isso é algo que
não apenas, assim, tá começando a se tornar cada vez mais forte, mas que necessita desse suporte até para que possa crescer, é muito legal. Então eu tô muito feliz, a gente tá muito feliz em trabalhar com eles, e a gente sempre se entende muito com as ideias, é ótimo. O Cobra Spell ele começou como uma banda, digamos, mista, né, com homens e mulheres, mas em determinado momento vocês tomaram uma atitude muito fundamental, a meu ver, né, que aí tornaram a banda só uma banda realmente feminina, né? E eu queria saber assim, em que momento isso aconteceu, por quê e o quanto essa decisão ela impactou no disco que a gente, no material que a gente escuta no disco que vocês lançaram, né? Ah, sim. Ah, eu adorei essa pergunta. Bom, quando eu entrei na banda, ela já estava com essa pegada mais girly, né? Só tinha já mulher. Mas realmente eu já sabia, já tinha ouvido a banda antes e eu sabia que tinham, né, outros membros que eram homens na banda. E a Sony, ela teve essa inspiração por trabalhar com mulheres. Assim, nunca foi uma ideia original, assim, de querer fazer a Cobra ser toda de mulheres, mas ela trabalhando com outras mulheres, como no Burning Witches, na Cripta, ela percebeu que tem uma força muito grande para inspirar outras mulheres. É uma coisa que quando a gente. Eu senti muito isso quando eu estava começando a tocar guitarra, que não existe tantos role models, não tem tantos. Existem bastante, mas não são tão grandes, não são tão fáceis de encontrar como, né, os grandes rockstars. E você ter uma banda que seja uma referência, que seja uma banda só de mulher, muitas vezes cantando temas, né, assim, femininos, ou temas vindo de uma perspectiva feminina, tem um poder tão grande de inspirar e de empoderar outras mulheres que ela decidiu, acho que ela teve essa sacada, ela gosta de falar que ela decidiu que com isso ela teria uma missão, assim, muito maior com a Cobra, de não apenas fazer o rock dos anos 80 e, sabe, fazer esse resgate, mas de também de inspirar e de ter essa missão de ser uma representatividade para as mulheres num meio que, infelizmente, na época, a gente sabe, né, que nos anos 80 já era bastante sexista. Então, eh, eu acho muito interessante isso, porque a gente consegue não apenas fazer esse resgate, mas a gente consegue meio que transformar os anos 80 em algo também para mulheres, sabe? Que a gente consegue, por exemplo, nesse álbum, se você for ouvir, tem muita letra que você não foi um cara que escreveu, sabe? Sim. Veio de uma perspectiva feminina. Então eu acho que isso dá um toque assim muito bem fresh, sabe? Bem assim de novidade, de você ter um rock que é de mulher. Não tem nenhum cara em cima da gente dizendo o que é que a gente tem que escrever, sabe? Não tem nenhum super manager falando, orientando a gente para escrever sobre certos temas. A gente tá falando sobre o que a gente quer falar, com a nossa perspectiva, com a nossa voz. E eu acho que isso é muito empoderador, não apenas pra gente, mas pra muita mulher que tá no meio, que às vezes vai para um show e, sabe, vê aquele show e, nossa, eu preciso começar a tocar guitarra. Porque pra mim foi bem assim, quando eu já queria tocar guitarra, e aí eu vi uma menina na minha cidade tocando um blues rock, e eu nunca vou me esquecer daquele momento. Eu, tipo, eu senti assim, sabe, uns arrepios, e eu fiquei, nossa, eu preciso comprar uma guitarra. Eu quero isso pra mim. E parece meio bobo, mas quando você tá na pele, quando você sente isso, a gente vê como é importante. É aquela sensação de que, pô, se ela consegue, se ela chegou até aí, significa que eu posso também. E eu só preciso dar o primeiro passo e tentar. E então, é uma das coisas que me deixa muito feliz de participar dessa banda, porque foi sempre um grande sonho meu, tocar em banda com mulher, fazer rock, sabe? Mulherada. E tocar agora com elas é muito sonho realizado, cara. Eu fico muito feliz. E a gente consegue fazer letras e a gente consegue se expressar. É aquela coisa de que a gente se. Sabe aquela coisa de você se identificar demais com a história da outra? Apesar de a gente morar, tipo,
temos nascido em lugares totalmente diferentes, com culturas diferentes, ainda assim a gente consegue ver que as dificuldades são as mesmas, sabe? Os desafios ainda são os mesmos. Tem muita coisa que, infelizmente, só mulher entende. E a gente consegue se identificar, se relacionar de uma maneira muito íntima. E eu acho que dá pra perceber isso, assim, no álbum, sabe? Ah, Dá pra dá sim. notar. Dá sim, é um álbum que, assim, embora seja um heavy metal anos 80, você pegar em termos de letra, é o extremo oposto de Girls, 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 né? Exatamente. Que tipo de situação vocês já vivenciaram, assim, na estrada que você vê só, putz, isso aqui ainda acontece, ainda, né, ainda existe esse tipo de pensamento, né? Vocês como banda, que tipo de coisa vocês já vivenciaram aí nesse período? Hã, sempre tem, assim, aquela às vezes acontece, né, aquele impacto de às vezes as pessoas não percebem que a gente é da banda. E às vezes eles acham que, não sei, que a gente chegou com com alguém, sabe? E aí a gente tem que explicar: "Não, a gente é a banda, a gente tá aqui pra tocar". Isso acontece. E Caramba. e muitas vezes também, o que é uma coisa que eu sinto, assim, no geral, né, assim, que ainda acontece, é que muitas vezes a atitude das pessoas em relação a mulheres no rock, ainda é um pouco de como de receio ou que meio que duvidam da capacidade da gente, sabe? E infelizmente é algo que eu ainda sinto e que é como se a gente ainda tivesse que se provar, sabe? Como se não é o suficiente apenas tocar guitarra bem, mas você tem que ser muito excepcional. Caso contrário, as pessoas não vão te dar credibilidade. Então sempre já tem aquele primeiro impacto de que você tem aquela responsabilidade. É como se a gente tivesse aquela responsabilidade de se provar muito mais do que uma pessoa, do que um homem, por exemplo. Que tudo bem, você já tem na sua cabeça, tudo bem, o cara toca, beleza, ele toca. Mas quando é uma mulher, muita gente já tá naquela coisa, será que toca? E se não tocar bem, se não passar sabe, pela análise da pessoa que tá assistindo, é porque é mulher. Então tem muito isso, não toca bem porque é mulher. E é uma coisa que é muito triste, assim, que ainda acontece, porque guitarra é só um instrumento, bateria é um instrumento, e rock é um gênero. Antes de tocar guitarra, eu tocava violino, né? Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, adolescente, eu tocava violino. E talvez, não vou dizer que não existe, deve existir, como em todo canto, sexismo ainda na música clássica, mas eu percebo que ser uma violinista mulher não tinha essa, sabe, essa conotação, essa dúvida, essa coisa assim de que, mas será que é boa? Eu não sentia isso. Pianista também, eu tinha amigas que tocavam piano. Então eu fico com essa na minha cabeça, eu passei do violino, agora eu tô tocando guitarra. O que foi que mudou, sabe? Sim. Por que tem essa resistência de que, eu tocava bem o violino, agora eu tô tocando bem a guitarra? Por que as pessoas duvidam de mim? Porque não tinha tanta mulher tocando? Né, só por isso não faz sentido na minha cabeça, e é uma coisa que eu ainda sinto, principalmente né, no rock em geral. Não foi, assim, uma coisa específica, mas várias pequenas coisas, sabe, que cada um de nós passa, que a gente consegue perceber, essa dúvida que fica pairando no ar. Né? Mas Fora que talvez você até deva ter ouvido, né? O pior é aquele comentário extremamente horrível, né? Que é, nossa, toca super bem, parece um cara tocando, né? Isso é... ai não, é horrível. E eu me lembro que uma vez quando eu tocava no Brasil, foi um dos momentos que eu mais me senti, assim, meio que desrespeitado mesmo. Foi, num show, era um pub pequeno, e a gente estava passando o som, e o cara do som simplesmente se abaixou, assim, se ajoelhou perto dos meus pedais e começou a mexer nos meus knobs. Sem Ah, pedir, sem nada. Ele começou a mudar o meu tone, assim, sabe, com a liberdade que eu não dei. Eu fiquei, é, cara, eu fiquei muito revoltada. Falei com os caras, os bandmates, os colegas da banda. Falei, gente, se fosse um cara, ele não iria fazer isso. Ele iria tomar um tapão. Ele não iria mexer no pedal de um cara, de um marmanjo.
e foi mexer no meu pedal. E aí, na hora que ele saiu, eu peguei e botei tudo de volta. Mas eu fiquei, como assim o cara faz isso, sabe? É tipo, é bem revoltante, assim. Eu acho uma falta de respeito. Se você não tá gostando do meu tom, o problema é seu. É. Nossa, eu fiquei muito estressada nesse dia. Mas não, Essa é a não. minha voz, né, pô? Não mexe aí. Isso. Agora, Noelle, eu ia te perguntar, na verdade, é o seguinte, talvez seja muito mais para Sônia, né? Lógico, mas que a Aham. Sônia trabalhou, ela foi uma das fundadoras, né, do Cripta, né? Da Fernanda Lira, né? Brasileira, né? E agora ela divide as guitarras do Cobra Spell com você, também Uhum. brasileira, né? Então, assim, Sim. depois ela pode explicar melhor numa outra entrevista, mas essa química, ela criou uma química legal, né, com brasileiras, né? Tocar com brasileiras, né? Diz aí. Ah, eu acho que sim. Eu acho que o brasileiro, ele é, assim, é aquele povo que consegue se adaptar muito bem, sabe? Eu sinto isso com o brasileiro. Independente de onde tá, independente do país, independente das pessoas, da nacionalidade das outras pessoas, a gente tem essa facilidade, essa coisa mais natural, sabe? De acolher, de entender o outro. E a gente, por exemplo, quando tá todo mundo numa fila, brasileiro numa fila tá sempre conversando com todo mundo, né? Começa a conversar com o vizinho e já já todo mundo tá amigo. E aqui já na Europa já tem uma coisa que é um pouco mais reservada, digamos assim. Eu sinto, né, morando aqui na Alemanha, já tendo viajado um pouco por aqui, eu sinto que as pessoas são um pouco mais eh, reservadas, mais privadas, e elas tomam muito cuidado, assim, com o espaço pessoal delas. Então, muitas vezes não tem essa conversa, assim, sabe, para matar o tempo. Elas gostam mais, assim, de ter aquele espaço ao redor delas bem respeitado. Então, não tem muita proximidade. Sabe, aquela coisa de tem gente que no Brasil fala tocando, isso aqui não pode, gente, não pode. Então existe assim, no brasileiro, uma coisa mais natural, um calor mais natural, sabe, assim, uma aceitação, a gente consegue abraçar muito mais, assim, tem essa facilidade, eu acho, de abraçar as pessoas assim, com o coração aberto, eu sinto muito isso. Quando eu vou pro Brasil, é uma das coisas que eu mais sinto falta, do povo mesmo, desse acolhimento, desse calor. E eu acho que pra ela isso deve ter sido uma experiência legal, né? Não tenho como falar por ela, mas eu acho que ela percebeu isso, que é algo que todo mundo que viaja para o Brasil percebe. A gente é um povo muito dado, assim, a gente gosta muito do estrangeiro também, a gente quer saber sobre, a gente, né, tem curiosidade. E eu sinto que aqui na Europa as pessoas são um pouco mais, assim, mais restritas e tal. E por um lado, eu acho que isso pode também, de uma certa forma, amedrontar algumas pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que também pode ser uma maneira dessas pessoas também se sentirem acolhidas e se abrirem, né? E de verem que vão ser recebidas bem, verem que tá tudo bem, que tá todo mundo aqui, todo mundo no mesmo barco, é todo mundo amigo. Então, eu sinto que, talvez essas diferenças, com o trabalho em conjunto, né, que é uma banda, que é trabalho em equipe, funciona bem. Pelo menos pra mim, eu sinto que eu consigo me conectar com as meninas muito bem. Talvez por essa abertura. Pode ser, né? E, agora, e é legal, né? Eu acho que você estava falando dos estilos, né? Que você tem uma fonte que você bebe, ela tem outra, mas eu acho que no disco, né? Vocês têm uma dobradinha muito legal, né? Muito que se conversa muito bem, né? Rola uma harmonia, não só de guitarra, mas uma harmonia ali, uma sintonia entre vocês, né? E ao vivo, como é que funciona isso? Como é que você sente no palco assim essa comunicação? Porque no estúdio, lógico, né? Você tem aquela entre aspas, aquela comodidade do estúdio, que você raspa, pode parar e tem está tocando, a outra está sentada, mas não, ao vivo não, tem que estar todo mundo tocando, conectada, né? Como é que você sente essa conexão entre você e a Sônia, né, no sentido de guitarra, né? Como é que você sente isso ao vivo, né? Como é que é essa química de vocês nesse show de turnê agora de promoção? Então, eu acho que a nossa conexão também ao vivo, em estúdio, tá funcionando super bem. Sony, ela tem essa energia, assim, muito wild, sabe? Muito selvagem, que ela traz muito pro show. Que foi uma coisa que eu percebi quando eu fui pro primeiro show da Cobra Spell. Eu nem conhecia as meninas em pessoa, né? Eu conhecia a Sônia só pelo Instagram.
E aí eu fui pro primeiro show, ela me convidou e tal, aí eu fiquei super feliz. E assisti a menina ficar completamente louca no palco. Ela dá pirueta, ela gira, ela corre de um lado pro outro, ela dá headbangueada, é como se não houvesse amanhã. E eu amo essa energia dela. Eu acho que dá uma, sabe, aquela sensação de emoção, de adrenalina no show, É. que, nossa, chega, eu acho que passa pra todo mundo. Passa pra todo mundo que tá no palco. E então quando eu vi isso no show, eu fiquei, nossa, que demais, cara. Que menina louca. Amei esse show. É realmente ver a Sônia num palco é um show à parte. E entrando na banda, eu gosto de bater cabeça, eu gosto de movimentar no show, mas eu já sou bem mais velha que a Sônia, né, minha gente? E eu já sinto que pesa um pouco, eu não vou mentir. Eu não tenho mais a mesma energia de antes e tenho um pouco de limitação porque eu faço backing vocal, né? Então eu tenho um microfone ali na minha frente que eu preciso estar na frente do microfone em determinados momentos do show para poder cantar. E é diferente da Cris, que também tem uma energia muito boa, que ela consegue, né, andar de um lado para o outro, interagir com todo mundo, porque ela tá bem solta ali, só com o microfone na mão. Mas no meu caso, já tem um pouco essa limitação, porque eu preciso fazer o backing vocal. Então eu posso até, né, ir para um lado para o outro e tal, mas eu tenho que voltar para o microfone em determinados momentos específicos, porque a música vai pedir minha voz. Então, pra mim tá tudo bem. Eu acho que cada pessoa na banda tem a sua energia e assim, a minha ser um pouquinho mais, sabe, curtindo na minha e cantando, que eu amo cantar também. E tocar e cantar pra mim é mais um desafio, porque as músicas são boas de tocar, mas quando você junta com a voz, é aquela, uau, agora sim, tô com um desafio aqui, peraí. Então, essa parte do desafio de me desafiar, de tentar fazer harmonia com o Chris, de saber a hora que eu canto, cantar bonitinho, cantar no tempo, me dá uma, sabe, aquela vontade de ser melhor, me desafia. E mesmo que isso comprometa um pouco a minha performance em termos de loucura, eu vejo que não há problema, porque cada pessoa na banda meio que tem a sua personalidade, sabe? E a Sônia tá lá dando a pirueta dela, girando, correndo, e eu tô lá na minha cantando, então tá tudo certo. E a gente interage, tem certos momentos que nós duas fazemos solo juntas, né? A gente tem as partes do lead, então nós duas a gente vem pra perto, a gente toca junto, ou a gente tem os stage risers, né, que ficam assim na frente do palco. A gente sobe no stage riser e toca junto. É sempre assim, uma diversão. Cada show é aquela, sabe, aquele momento em que eu amo, né, tocar ao vivo. Então, pra mim, é aquele momento que o tempo para. Só tá lá as meninas, a plateia, a música e já era. Então, pra mim, é sempre uma experiência maravilhosa. É, essa tá sendo a sua primeira turnê com a banda, né? É, a gente já tocou juntos, a gente teve o Purgatory Tour, no ano Ah, tá. passado. E assim, agora a gente tá se preparando bastante, né? Porque vai ter essa turnê chegando. Ai, eu estou muito, muito feliz de fazer um turnê pela Espanha. E tá chegando também a turnê do Brasil, né? Em julho. A da Espanha vai ser agora em abril, e em julho a gente vai pro Brasil. Como é que é, então, voltar para o Brasil, né? Tendo vindo tão poucas vezes nesses últimos, sei lá, 8, 10 anos, né? Voltar para o Brasil em turnê, na primeira turnê do Cobra Spell. Como é que tá teu coração aí? Falta pouco Ai, tempo, né? Se for não. ver. Ai, não tenho nem palavras, assim. Quando a gente já pensou, já tava conversando sobre a possibilidade de ir pro Brasil, eu já tava assim, não, minha gente, como assim? Isso é um sonho realizado, sabe? Porque eu toquei no Brasil, tive algumas bandas, mas era aquela coisa bem pequenininha, bem local. E na época eu também fazia a Universidade de Engenharia Civil, eu tava em outra vida completamente. E aí viajei pra fora, né? Comecei a desenvolver a vida aqui e as coisas com a música foram se desenvolvendo, foram dando certo. E parece que, sabe, a Noelle adolescente tá finalmente realizando os sonhos dela de, tipo, ter a banda só de mulher, de viajar tocando rock, tocando metal. E ver, assim, voltar pra minha terra com uma banda só de mulheres, tocando metal, tocando heavy rock, eu fico, não, isso aqui não é possível. Sonhos se realizam, minha gente. Fico muito feliz. Eu fico, assim, extremamente honrada de poder voltar pro Brasil tocando com uma banda dessa e de poder estar levando,
Nem que seja, assim, só um integrante do comercial, mas você poder estar levando, assim, o nome do brasileiro pra fora, pelo mundo, e como mulher, é muito, assim, é muita responsa. Me deixa muito feliz, sério. Aí vocês não vão, né, fazer um show só, vai ser uma turnê razoável até, né? Vocês vão passar por Brasília, Goiânia, São Paulo, Cuiabá, Joinville, Porto Alegre, né? Vão dar uma boa Isso. rodada aqui E no quem sabe Brasil. não dá pra adicionar mais datas aí que eu espero que aconteça, mas a gente vai dar uma rodada boa, vai dar pra. Nossa, vai dar pra ver muita coisa e também fazer com que as meninas sintam, né, essa experiência, porque muitas delas nunca foram pro Brasil. Então, vão poder ver como que são as coisas, porque uma coisa é eu falar pra elas, assim, o que é que a gente faz, o que é que a gente come, como é que a gente se comporta, e outra coisa é tá no mundo, né, tá ali inserido É. na cultura. E essa é uma das coisas legais que eu vejo, assim, de estar numa banda internacional aqui. A experiência, ela é muito mais colorida, ela é muito mais ampla do que a gente tá, claro, num lugar só ou preso por N questões. E é uma oportunidade, assim, que eu valorizo muito, sabe? Eu vejo, assim, o meu privilégio de estar onde eu tô e não quero desperdiçar nem um pouquinho. Não, e em termos culturais, né, vai ser bem diverso, né? Bem diversa a turnê aqui no Brasil, porque é Goiás, Mato Grosso, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, né? Quer dizer, tem culturas, comidas, Muita sotaques coisa para variadíssimos, explorar. né? E É, até, isso. aliás, na banda, entre aspas, lógico, você é até privilegiado, né? Porque tem uma venezuelana na banda e vocês não vão para Venezuela, né? Depois vocês vão para o Paraguai, Argentina, Colômbia, daí depois vocês vão para o México, né? Isso. Nossa, eu queria muito me visitar a Venezuela. O Cobra Spell, para mim, se mostrou uma excelente, grande novidade aí. O disco saiu no finalzinho do ano passado, né, em dezembro, então Isso, em tem dezembro. muita lenha para queimar ainda, principalmente desse ano Bora. inteiro. E vocês estão só com duas turnês, né? Ainda vem mais turnê por aí, pode ter Sim, e tem certeza já aí. outros shows aí que, pelo ano. Nossa, vai ter muita coisa boa esse ano. Vai. Pô, ainda faltam os Estados Unidos, né? Vocês já estão. Oh, queria muito. Nossa, é um sonho isso aí, porque tem muita, muita audiência da Cobra, né? Tá nos Estados Unidos. E É, a gente precisa ir lá. É, porque foi onde, né, a coisa se desenvolveu muito também. E a gente recebe muitos fãs, muitos pedidos, assim, do pessoal. Quando é que eles vão vir para os Estados Unidos? Então tem que ocorrer, tem que acontecer. tem. Tem e vai, né? Questão de Vai, tempo. certeza. Noelle, olha, muito obrigado pela entrevista. Adorei conversar com você, te conhecer, adorei a banda, conhecer a banda também. E foi um prazer te entrevistar. A gente estava originalmente programado para a Sônia também participar, ela não pôde participar, infelizmente, mas não tem problema, oportunidades não faltarão. Eu Com acho que com esse certeza. papo que a gente teve, dá para fazer uma boa apresentação para o público que acompanha o Rockcast, e eu te agradeço bastante por esse prazer dessa entrevista. Oh, muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço. Essa é a minha primeira entrevista em português. Então, estou muito feliz de poder me expressar realmente, assim, né? Com o meu idioma, sobre algo que é tão querido no meu coração. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelas perguntas. Me diverti muito. Espero que a gente se veja, quem sabe, no Brasil durante a turnê. E muito obrigada. Obrigada aí, o pessoal do Rockcast também por assistir. E um beijão. É isso aí, pessoal. Valeu. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.